Graça e paz. Glória a Deus por mais uma semana cheia de situações, não é? Acho que todos aí, cada um na sua realidade, cada um na sua rotina, todos tiveram certamente experiências com Deus, e quão enriquecedoras são essas experiências, não é? Às vezes aos olhos complicado, às vezes não é, devastador, mas sempre que confiamos em Deus, nós colhemos o fruto, não é? Que é a bênção do Senhor na vida de todos nós. Por isso, nessa noite, irmão, louvado seja Deus por mais uma oportunidade de nos reunirmos em seu nome. E eu peço a você que abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 6. João, no capítulo 6. Obrigado, meu irmão. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Olha. Capítulo 6, nós vamos do verso 1 em diante. Diz assim então a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. E então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E disse Jesus: mandem o povo assentar-se. E havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse Jesus aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, e que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. E sabendo que Jesus, que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Amém, irmãos? Até aqui? Curve sua fronte, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos em Tua casa, em termos contato com a Tua palavra, Pai. Nessa noite o Senhor tire todo o peso, Pai, que esteja no coração, toda, Senhor, confusão de pensamentos ou sentimentos, porque é tempo, Pai, de nos prostrarmos na Tua presença, diante da majestade, que possamos ter, Senhor, o nosso coração aberto, ensinável, Pai, como aquela terra fértil, para que do Senhor, do Teu Espírito, Pai, nós recebamos nessa noite. Que não sejam mais homens a falar, que não sejam mais as tribulações, confusões, Pai, a tirarem a nossa atenção, mas que tenhamos os nossos olhos fitos, Pai, no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa vida e da nossa fé, para que assim possamos, Pai, Te adorar e sermos alimentados, Pai, como foi também essa multidão. Nessa noite é o que pedimos ao Senhor. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu tenho aqui comigo que você conhece certamente esse episódio. Não é? Essa é a primeira das multiplicações, não é? De pães e peixes. Aqui a primeira multiplicação.
E muitos milagres fez o Senhor Jesus. Se nós olhássemos para esse evangelho, Evangelho segundo João, lá no finalzinho ele vai dizer que muitos outros sinais foram feitos, muitos outros, mas que os livros não seriam suficientes para comportar o registro de tantos sinais miraculosos que ele fez, mas que estes foram selecionados pelo Espírito para que fossem registrados, de modo que todos aqueles que conhecessem estes eventos miraculosos realizados pelo Senhor Jesus crescem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele veio a este lugar, se fez como um de nós, morreu por nós naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à destra do Pai, à destra da majestade nas alturas, e todo aquele que nele crê não há de perecer, mas tem a vida eterna. Então o apóstolo João escreve esses relatos com essa finalidade, de mostrar a todos nós, não é? Os atos do Senhor Jesus. E este é o quarto milagre narrado, não é, pelo apóstolo João desde o início, passando ali pela conversão de água em vinho, não é? A cura do filho de um oficial, e ele vai passando, não é? Demonstrando as ações que realiza o Senhor Jesus. E no Evangelho de João, são pelo menos 3 momentos que o Senhor Jesus se aproxima do evento da Páscoa. No capítulo 2, a participação de Jesus na Páscoa, e é aquele momento em que ele entra no templo, não é, segurando uma espécie de chicote nas suas mãos, e ali ele então derruba as barracas e diz àquelas pessoas que fizeram da casa do Senhor, não é, um lugar de comércio, de negócios. Este, no capítulo 6, é o segundo momento em que o Senhor Jesus, então, tem o evento narrado da Páscoa, e lá no capítulo 11, o terceiro neste evangelho, e que já é a Páscoa que antecede, então, a sua morte e morte na cruz. Por isso aqui, meu irmão, eu queria me atentar a estes eventos aqui no capítulo 6, e que narram um momento em que o Senhor Jesus está bastante cansado, certamente, de tantas atividades e eventos, não somente ele, mas os discípulos, que tinham acabado de voltar de uma missão que o Senhor Jesus havia dado a eles, para que eles fossem, não é? Pregando o evangelho de 2 em 2, e eles voltaram. Quando eles voltaram, o Senhor Jesus está atravessando, não é, o mar da Galileia. Para quem não sabe, ali é ao norte, e ele está passando da parte aqui do norte de Jerusalém até o outro lado, a outra margem, não é, atravessando ali perto de Cafarnaum. Ele está indo para aquela região, e a Bíblia diz que ele encontra os seus discípulos ali, e eles estão então naquele momento de compartilhamento, para contar. Jesus ali, não é, ouve o que eles estavam fazendo, os relatos de como foram as experiências, não é, que eles passaram durante a obra missionária, a qual foram comissionados. E naquele momento, a Bíblia diz aí no verso 4, não é? Aliás, isso, verso 4, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Esse registro de que era momento de Páscoa não está ali só para você sintonizar em que momento, não é, do tempo estava ali o Senhor Jesus, mas também para demonstrar que havia um grande fluxo de pessoas naquela região. Porque para onde foi o Senhor Jesus, não é? Atravessando ali naqueles portos, onde ele atravessa o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, como depois ele passou a ser chamado, muitas pessoas usavam aquele trajeto para descerem a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então havia grande concentração de pessoas naquele lugar, transitando, porque estava próximo o período da Páscoa. Então ali está Jesus, e uma grande multidão também estava ali naquela região. Alguns querendo ver o Senhor Jesus, porque ele realizou muitos milagres, fez muitas obras, não é? Ali curou muitas pessoas, e a sua fama estava crescendo cada vez mais. Então as pessoas, ao virem para Jerusalém e sabendo que Jesus estava naquela região, então vão, não é, na direção e buscam encontrar-se com o Senhor, porque não somente querem ver, mas quem sabe também serem abençoados com uma cura, com um milagre da parte do Senhor. Então havia grande concentração de pessoas ali, não é? Então eu queria que você mantivesse a sua Bíblia comigo aberta aí em João, no capítulo 6, bota essa fitinha abençoada que alguém inventou, eu não sei quem foi, mas glória a Deus para esse homem
ou mulher que inventou aí, ou inventaram essa fitinha. Marca a página, dê o nome que se dê aí. Não é? E vá comigo para Marcos, no capítulo 6 também. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. No capítulo 6 de Marcos, no verso 30, nós vamos encontrar o mesmo relato, só que agora na perspectiva, não é, de outro evangelista, e são informações que são complementares para que a gente compreenda esse momento, não é? E no capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, no verso 30, a palavra do Senhor diz assim: E os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem mais tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então Jesus está falando com os discípulos, vamos descansar. Eles estão narrando como foram, não é, as ações missionárias deles lá. E ele diz, vamos para um lugar deserto. E Jesus sobe a um monte, porque tinha muita gente ali. E haveria aglomeração. Então eles sobem para que pudessem descansar os seus discípulos. Verso 32. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Então as pessoas, quando viram Jesus, reconheceram Jesus, os apóstolos ou discípulos, não é? Eles ali começaram então, vamos lá, porque onde está Jesus, não é? Era a fama, há milagre, a bênção, ele é o provedor, vamos até lá. E a Bíblia diz que eles foram tão rápidos que chegaram na frente, não é? E verso 34. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E já era tarde, e por isso os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Então nota aqui, meu irmão, que o evangelista Marcos traz uma informação importante. Diferente da de Lucas, não em conflito, mas em complemento, o evangelista Marcos diz que os discípulos olham para aquele mundaréu de gente e começa a ficar tarde. E eu não sei você, mas meu relógio biológico, quando vai se aproximando o horário do almoço, da janta, já começa a acontecer alguma coisa aqui assim, né? Eu escuto ruídos. Na verdade, se você daí é capaz de escutar os ruídos, né? É tenebroso isso. Então, talvez tivesse despertado, né, esse mesmo ruído na barriga de alguém ali, e eles, opa, está ficando tarde. E aí foram até Jesus. Senhor, por que o Senhor não dispersa essa multidão? Manda embora. Manda todo mundo seguir o seu caminho. Porque aí cada um vai para um povo, não é? Vai para uma cidade, vai para algum povoado, eles vão arrumar comida. Meu irmão, deixa eu fazer um parêntese, ou um parênteses aqui, né? Hoje, se a gente tiver fome, e estando em São Paulo, independente do horário você sai, você vai encontrar uma padaria, você vai encontrar um supermercado, você vai encontrar a casa de alguém que você conhece, né? Você vai caçar alguma coisa, não é? E vai achar comida. Amém? Aleluia? Pelo menos um miojo você acha. Oh, glória! E esses dias eu vi um vídeo de um cara vendendo miojo. Era uma barraca de miojo. Eu falei, uau, isso é genial. Por que eu não pensei nisso? Deve dar muito dinheiro. E aí, os discípulos falam, mestre, dissipa essa turma, bota para correr, bota para andar, porque senão, olha, já está tarde e está todo mundo com fome. Mas a palavra diz que Jesus olhou para aquela multidão. Uma multidão cujo coração o Senhor conhecia. E sabia qual era a intenção daqueles homens estando ali, mas ainda assim teve compaixão, porque pareciam como ovelhas sem pastor. E na sua compaixão, Jesus parou, cansado como estava, e os seus discípulos, para ensinar aquelas pessoas. E foi o dia inteiro de ensinamentos, levando conhecimento e pregando o evangelho do reino dos céus. E a Bíblia diz que todos aqueles que haviam de enfermos naquele lugar foram curados. Até que finalmente um dos discípulos se manifesta. Manda esse povo embora.
E acontece que, se nós voltássemos lá para João, no capítulo 6, não é? Vai dizer ali, no verso 5, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Então alguém foi lá até Jesus e disse: dissipa essa multidão. A vontade dos discípulos é manda todo mundo embora. Não tem o que fazer. Mas a Bíblia diz que Jesus se volta para um deles. E não falando especificamente com um, mas com todos. Acontece que Filipe é de Betsaida, e Betsaida é bem pertinho de onde eles estão. E aí a pergunta é direcionada para ele e diz: ô Filipe, onde que a gente encontra pão por aqui, hein? É mais ou menos como se dissesse: ô Fábio, lá perto da tua casa, onde que a gente acha aquela barraquinha do miojo, hein? Onde que é? Nota que no coração dos discípulos, ele não está sozinho. Filipe, aqui citado por Lucas, né? Aliás, por João, ele não está sozinho. Todos os discípulos estão juntos e estão dizendo: olha, manda essa turma embora. Mas Jesus vai na contramão. Falou: não vou mandar o pessoal embora. Espera aí, onde que a gente encontra alguma coisa? E aí vem a resposta do Filipe, né? Filipe dá uma resposta, até parece um pouco irônica, mas a resposta que ele dá, no verso 7, não é? Ele diz assim: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Nós temos que lembrar que havia uma multidão. Os evangelhos citam pelo menos 5.000 homens ali. E essa contagem, você já sabe da história, não conta mulheres, não conta crianças e não conta homens novos. Eram apenas os homens de idade madura que eram contados aqui por essa quantidade de pessoas. Então, entre os estudiosos, você vai encontrar gente dizendo que eram 10.000 pessoas, outros 15.000, 20.000, 25.000. Parece que a CUT diz que era 15, a PM diz que era 30.000 pessoas, né? E havia aquela confusão. O fato é que era muita gente. Se fossem apenas os 5.000, porque a gente já sabe que não foram. Legal. Fala para a irmã: onde tem uma padaria aqui perto? A irmã vai falar: aqui. Tá bom, vou lá comprar 5.000 pãezinhos. Será que alguém tem 5.000 pãezinhos assim na prateleira esperando para ser alcançado? Então a pergunta que Jesus faz, ela é provocativa, não é? Porque não tem outra intenção senão colocar Filipe e todos os discípulos à prova. Olha aí comigo no verso 5, não é? Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse Jesus a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E aí, meu irmão, Filipe dá essa resposta: 200 denários não dão conta, não. Você deve se lembrar, não é? Que um denário era mais ou menos o trabalho de um dia de uma pessoa. Um denário é uma moeda romana, comum entre eles ali na época, e era o trabalho de um dia. 200 denários, então, está dizendo que um ano, praticamente, não é? Boa parte do ano de trabalho para alimentar aquele povo, e ainda não seria suficiente. Eu fui atrás de algumas contas, meu irmão, para tentar entender quanto dinheiro é 200 denários hoje. Eu não sei se está certo ou se está errado, porque eu encontrei várias referências diferentes, não é? Mas o fato é que seria algo aproximado, não é? Entre 10 a 15 mil reais nos dias de hoje. É bastante dinheiro, não é? E aí, bom, olhando a situação dos discípulos, quem teria esse dinheiro também para sacar dali, não é? E essa então foi a resposta de Filipe. E aí vem André. Na sequência, não é? Verso 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Aí você fala: mas André apareceu do nada aí falando que tinha um garoto, né? Esse rapaz é um garoto, a palavra no original. Por que vai falar que tem um garoto com 5 pães e 2 peixes? Nos outros evangelhos, se você for consultar, Jesus pede para que eles sigam entre as pessoas e vejam quem tem comida.
Então, meu irmão, há muita gente que acredita até hoje, não é? E eu já esbarrei com algumas delas, que de fato não houve um milagre aqui. O que houve é que muita gente levava o seu lanchinho, você levou lá aquela bolachinha, que eu esqueci o nome, que vem no saquinho, Clube Social, né? Eu levei o miojo, a irmã Roberta levou a tapioca, né? A gente juntou tudo isso e fez a festa lá, fez o motiori, como se fala, né? Em Japoronga. Mas a prova disso, de que não é verdade, é que André foi fazer o que Jesus mandou. Jesus pediu que fosse até eles. E André passou por todos. E o fato é que aquela multidão não planejava passar aquele dia inteiro com Jesus. Porque ninguém estava trazendo consigo o seu lanche, a sua provisão para uma caminhada ou tempo prolongado. Tanto que só um garoto, e que talvez seja até aquele que trazia a comida para os próprios discípulos, veio com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E essa provocação, não é, de pedir que fossem atrás de comida entre as pessoas e de perguntar, não é, onde que se compra comida, Jesus fez propositalmente para colocar aqueles homens à prova, não é? E se você observou aqui as respostas, meu irmão, esses homens falharam na sua prova. Erraram, não é? Nas suas respostas e na maneira de se posicionar. Então a continuidade diz aqui, não é, no verso 10, disse Jesus: mandem então o povo se assentar. E havia muita grama naquele lugar. Então todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Você imagina, você olhando assim, e vendo 5.000 pessoas à sua frente. E o engraçado, não é, é que Jesus falava e essas pessoas ouviam. Hoje nós usamos de microfones, não é? Senão talvez você não me escutasse muito bem aí onde você está. E naquela região as pessoas, aquela montoeira de gente, todos ouviam ao Senhor Jesus. E diz a Bíblia que havia muita grama, relva, né? Essa grama estava bem florido ali, florido não, gramado, aquele lugar. E era até confortável para se sentar, não é? Talvez a grama já estivesse cortadinha e fosse só o restolho ali da grama, ou a grama mesmo, não é? E isso talvez seja só para indicar porque era época de Páscoa. E segundo os que entendem aí, não é, do processo do crescimento da grama, é exatamente nesse tempo, entre março e abril, que naquela região a grama cresce, não é? Eu morei um tempo no interior e no lugar onde eu morava tinha um espaço gramado. E, meu irmão, você cortava aquele troço. Ô, glória! Aparecia aranha de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tamanho, que você não sabia nem de onde veio. Aí ficava lá a grama cortadinha, aí você olha a grama cortada, que bonito que é, né? Olha, bastava chover. Vlup, aquela grama já estava daquele tamanho de novo. Parecia meu cabelo, né? Quando eu não corto. Vá! Falei, poxa, tem que cortar de novo a grama. Aí vai e fica lá, corta a grama todo dia, que alegria. E ali era a época, então, que a grama tinha crescido e aquelas pessoas se assentaram ali, confortavelmente, naquela grama. E eu queria que você prestasse atenção que ninguém, absolutamente ninguém, refutou a ordem do Senhor Jesus. Os discípulos cumpriram exatamente como o Senhor mandou e também a multidão. Quando ele diz, façam que se assentem, eles se assentaram então em grupos de 50 e grupos de 100. E foram se assentando no meio da relva. Talvez esse agrupamento ajudou as pessoas a contarem, né? Quantos grupinhos de 50, fica até um pouquinho mais fácil. Né? Talvez não tivesse aquele negocinho de matemática, com aquelas bolinhas, como é que chama aquilo lá? Você lembra o nome? Origami é outra coisa, né? Não é isso não. Hã? Ábaco. Ábaco? Que bonito, né? Ábaco. Não tinha um ábaco lá, eles contaram, era 1, 2, 3, 4, dá sua mão aqui, 5, 6. E contaram toda aquela montoeira de gente. E a Bíblia diz então que depois que todos se sentaram, no verso 11, então Jesus tomou os pães e, dando graças, repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado.
Então a palavra diz que o Senhor Jesus, naquele instante, pega os 5 pães, pega aqueles 2 peixes, e o peixe é uma espécie de acompanhamento, né? Era para cortar. Hoje a gente come pão com graxa, aquele pão cortadinho com aquele negócio meio mucoso, assim, né? Que às vezes era manteiga, mas na minha época de escola era um negócio assim, meio parecia banha de porco, né? Mas naquela época eles botavam um peixinho, olha que legal. Comia o pão com um peixinho. E a Bíblia diz que Jesus levanta, não é? E dá graças por aquele alimento e pede que distribuam. Então as pessoas começam a pegar. E vai passando, e vai pegando, e vai passando, e vai pegando. Talvez os discípulos ficassem olhando assim e falaram, opa, vai acabar, não acabou. Nossa, isso aqui não acabou. E aquilo foi saltando aos olhos, não é? Que coisa maravilhosa deve ter sido aquilo. E todos comeram, a Bíblia diz que comeram tanto quanto queriam, e o mesmo foi feito com os peixes. Meu irmão, existem milagres, não é? Que são milagres de transformação. São milagres de restauração, não é? Aquele que tem a vista e perdeu a capacidade de enxergar, foi curado, como o cego de nascença, não é? No capítulo 9 desse mesmo evangelho. Um cego de nascença, o primeiro registrado, Jesus cura. E aquele homem volta a enxergar. Pessoas que perderam a vida, como a filha de Jairo e tantos outros, Lázaro, pela palavra de poder do Senhor Jesus, voltaram à vida. Outras pessoas que tinham enfermidades, não é? Possessão demoníaca, todos eles sendo curados. Então são milagres que restauram a dignidade, mas este em especial é um milagre diferente, porque ele é um milagre criativo. Não de que é uma ideia genial, não é nesse sentido, mas criativo de criação. Porque elementos surgiram do nada, de onde não existiam. Pães que não tinham de onde vir, peixe que não tinha de onde sair. E começaram a aparecer às vistas de todas aquelas pessoas. E haviam pelo menos 5.000 ali. Então ninguém, absolutamente ninguém, poderia dizer que aquele milagre não existiu. Podem dizer muitas coisas, mas que aquilo não aconteceu, ninguém poderia. São 5.000, pelo menos 5.000 testemunhas. Não é? Testemunhas oculares, que usavam óculos. Oculares, de que ali se manifestou o milagre e o poder do Senhor. E a Bíblia diz então que Jesus dá a ordem de que ajuntem todos os pedaços, não é? E isso é bastante interessante, porque aquele que tem provisão infinita, aquele que tem tudo, o Todo-Poderoso, é econômico. E ele nos ensina a economizar, não é? Quantos às vezes pegam um prato e comem um pouquinho, já estou cheio, não aguento mais, não é? Jesus ensina a cuidar e administrar bem daquilo que é a provisão do Senhor. Não importa se você tem muito, irmão. Esse muito não é só para você, mas é para toda essa multidão de pessoas, porque Jesus se compadece delas. E Ele nos ensina aqui a cuidar adequadamente da sua provisão. E então eles ajuntaram, verso 13, e encheram 12 cestos com os pedaços, não é, dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E eu queria só fazer um registro aqui, pães de cevada. Podia ser só pães, né? Mas está escrito pães de cevada, um pão de cevada. Esse mesmo termo, essa mesma expressão é usada pelo menos outras 2 vezes aqui na Bíblia. A primeira lá em Josué, quando Josué na dúvida, né? Gideão. Gideão na dúvida se aquilo que ele está sentindo é realmente da parte de Deus, e ele pede um milagre. Senhor, faz chover, mas não deixa molhar esse pedacinho de lã aqui, depois faz chover, molha só aqui, não molha o resto, e aquela montoeira de sinais que ele vai pedindo, até que Deus diz para ele, falou, você ainda está com dúvida? Desce lá no acampamento do pessoal, desce. E aí, Gideão faz exatamente isso, e ele vai até lá, e quando ele chega lá, escondido, ele escuta a conversa de 2 dos inimigos, não é? E aí eles estão dizendo, rapaz, eu tive um sonho, no meio do sonho vinha um pão de cevada rolando, de morro abaixo, aquele pão vinha e massacrava tudo, e sabe o que era isso? Era a espada de Gideão, vai acabar com todos nós aqui.
Então aquilo foi usado como sinal para Gideão de que era a mão de Deus que estava de fato dando a ele aquela vitória. A mesma coisa acontece, meu irmão, tempos depois com Eliseu. Eliseu tinha 20 pães de cevada e precisava alimentar 100 homens. E ele então entrega aqueles 20 pães e os 100 são alimentados, não é? É o que diz a palavra de Deus. Esses pães de cevada, 20 para 100, e agora nas mãos do Criador, 5 para mais de 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação haviam 7 pães, e esses 7 pães alimentaram cerca de 4.000 pessoas. E então, juntaram dos restos, não é? Entre tudo que já foi consumido, outros 12 cestos, deu um cestinho para cada discípulo, não é? E aí vem o verso 14, depois de ver o sinal miraculoso de Jesus, não é? O povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Diante da vista desse grande milagre, as pessoas se lembraram de Moisés, Deuteronômio capítulo 18, não é? Onde ali Moisés diz que Deus enviaria outro profeta, e esse profeta seria maior que ele, e que seguiria o seu caminho, não é? Era muito parecido com ele, mas maior do que ele, e este profeta viria. E agora as pessoas, associando o pão com o maná, dizem, uau, este é de quem Moisés falava. Este era o profeta que haveria de vir, porque aquele trouxe o maná, e este agora trouxe o pão de cevada, multiplicou para toda a multidão. E então, no verso 14, eles dizem, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo, e sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E Jesus, que conhecia o coração, desde antes, quando se compadeceu, e ainda cansado, seus discípulos cansados, passou o dia com aquelas pessoas, ensinando, e ainda multiplicou o pão. Agora, sabendo da intenção deles, Jesus se retira. E já conhecendo desde antes, mas mesmo assim se compadecendo. E então as pessoas queriam pegar Jesus à força para torná-lo rei. E é bastante interessante, porque se Jesus tivesse uma ambição, né? Se Jesus fosse alguém que procurasse fama, glória, poder, essa era a hora, né? Pelo menos 5.000 pessoas, 10, 20, 25 mil, sejam quantas fossem ali o total, todas elas viram o milagre, se alimentaram daquilo que foi o fruto desse milagre, e agora estavam proclamando o rei. Era muito simples agora para Jesus, não é? Crescer dentro da sociedade e alcançar uma posição, desbancar autoridades e avançar. Mas a Bíblia diz que Jesus se retira. A Bíblia diz aí no verso 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E ele volta para o monte onde estava quando levou os seus discípulos e a multidão finalmente havia se aglomerado. Então, meu irmão, essa é a narrativa, não é? Da primeira das multiplicações aí de pães, desse milagre que é diferente de todos, porque ele é um milagre criativo, não é? E, meus irmãos, eu queria, o primeiro ponto aqui para discutir, não é, e que você refletisse comigo, é a atitude dos discípulos, porque Jesus os colocou à prova. Eles foram colocados à prova naquele instante. A prova do quê? A sua fé estava em prova. E diante daquele momento em que uns queriam que fossem dispersadas aquelas pessoas, dispensadas, não é? Vão tudo para casa, minha gente, vai, amanhã a gente continua. Chega amanhã cedinho, não é? Vai começar às 10 para as 8 da manhã. Outros estavam assim pensando, mas não era o que Jesus tinha em mente. Jesus sabia exatamente o que faria. E por isso agora testa a fé daquelas pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa, o mesmo teste que esses discípulos tiveram e falharam, você e eu passamos por ele também, por este mesmo teste. Por isso é importante que prestemos atenção nisso que foi o objeto do teste dessas pessoas. Foram testados na sua fé, onde Jesus olha para eles e diz, então, onde nós vamos conseguir pão? Onde é que nós vamos comprar pão?
E aí talvez alguém possa pensar, bom, então Felipe deveria ter respondido, ora, vamos ali no... Como é que chama o mercadinho mais próximo aqui? No Rossi. Ó a propaganda. Vamos ali no Rossi. Né? Então talvez essa fosse a resposta, não é? Não, meu irmão, essa não deveria ter sido a resposta. Mas a resposta daqueles discípulos deveria ter sido outra. Falou, mestre, penso eu aqui é da minha parte, né? Mestre, olha a quantidade de milagres que esses irmãos aí, não é, presenciaram Jesus fazendo. Desde o controle integral da natureza, desde o domínio sobre espíritos imundos, a autoridade para perdoar pecados que somente Deus tinha, transformação de água em vinho, pessoas que estavam mortas sendo ressuscitadas. Eles viram tudo isso, presenciaram tudo isso, porque andavam com Jesus. Não somente os 12, mas todos os demais discípulos que seguiam a caminhada do Mestre. E diante de uma pergunta como essa de Jesus, penso eu que a resposta deveria ter sido, mestre, eu não tenho a menor ideia do que a gente pode fazer aqui. Dinheiro algum daria para a gente condições de comprar essa quantidade de pães. E onde a gente encontraria, inclusive, pães, não é? Pães, torta, seja lá o que fosse, não é miojo. Mas, Senhor, nós vimos o Senhor tomando conta de situações muito mais complicadas e difíceis. Nós vimos o Senhor operando milagres. Você lembra as palavras de Nicodemos, meu irmão? Quando Nicodemos chega até Jesus, você lembra? Ele diz, mestre, sabemos que ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for pela mão de Deus. E agora, diante dessa situação, o que eles deveriam dizer? Eu não sei, mas eu confio no Senhor. Isso não é terceirizar problema, mas é confiar naquele que é o único que pode fazer algo. É confiar na providência e estar na dependência do Senhor. E esperar nele, dizendo, Senhor, eu não sei, mas graças a Deus que o Senhor está aqui. E esperar em Jesus. O que acontece comigo e com você, meu irmão? Quando situações difíceis como essa são colocadas diante de todos nós. Eu vou falar por mim, cada um reflita a sua própria reação. Mas vem o desespero. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Seja por problema financeiro, problema de saúde, quantas coisas eu já passei com Deus. E ainda assim, meu irmão, a minha primeira inclinação diante de problemas é ter dúvida, é ficar com medo, é me preocupar, é puxar os cabelos, é perder a razão a ponto de descontar naquele que está perto de mim, a minha falta de controle. É esquecer que eu sirvo a um Deus que é o Todo-Poderoso e que a sua palavra cria coisas do nada. Haja luz e luz foi feita. Essa é a minha primeira reação. Mas pela graça o Espírito vem e mostra, não é? Traz à memória aquilo que dá esperança. Você não se lembra, pouco tempo atrás, Rodrigo? Quando numa situação muito parecida, você viu as minhas mãos agindo na tua família, na tua vida, na tua profissão. Meu irmão, diante de situações como essa, as que se encontravam aqui os discípulos, o que é que nós vamos fazer com essa rapa de gente agora? Qual que é o caminho mais fácil? Cada um por si. Pastor, eu estou com um problema em casa, o problema é seu, irmão. Cada um, ema. Essa é uma máxima, né? Cada um com seus problemas. Com Jesus não é assim. E graças a Deus por isso. Porque apesar de nós e da nossa teimosia, da nossa pequenez, Ele vem ao nosso socorro com a sua provisão. Meu irmão, quando a palavra diz que nada nos faltará, não é um cheque em branco que Deus está dando e dizendo que nós vamos viver das vidas mais abastadas que existem aí, disponíveis nesse mundo.
Sendo assim a vontade do Senhor para alguns, que assim seja, porque Ele é poderoso para fazer. Mas o que a palavra diz que nada faltará, é que você não deve se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque isto Deus há de prover para mim e para você. Esses discípulos, tempos depois, foram interrogados por Jesus, não é? E eles pensaram, uau, Jesus deve estar perguntando porque a gente não pegou pão, porque a gente não trouxe pão. E Jesus ali falando do fermento dos fariseus, e eles achando que Jesus estava reclamando com eles, que eles não trouxeram pão na sacola. E aí Jesus dá uma leve escovada neles e fala, ô meu irmão, não é por sérvio, né? Vocês não viram lá os 5.000, que com 5 pães e 2 peixinhos foram alimentados, e outros 4.000 que com 7 pães também foram alimentados? Você acha que eu estaria perguntando se você trouxe um pão ou não? E diante de situações como essa, meu irmão, Deus talvez diga a mim e a você, ora, você não lembra o que estava acontecendo no seu casamento e como está hoje? Você não lembra o que aconteceu na tua saúde financeira e como está hoje? Você não lembra das coisas, os sinais que Deus operou na sua vida? Essa falta de fé, meu irmão, é o que nós também vivemos muitas vezes, para não generalizar dizendo que são todas as experiências. Mas nós passamos por elas, assim como de maneira proposital, o Senhor Jesus trouxe aquela situação para aquelas pessoas, para que a sua fé fosse desenvolvida. Aquela fé infantil, não é? Que crê em tipos de teologia de prosperidade, que crê que nós não fomos feitos por rabo, mas é por cabeça, nós vamos ser acima de todo mundo, melhor que todo mundo, e filho do rei e tal, para que isso tudo seja tirado, limpado da nossa mente. Essas palavras que não reproduzem a verdade da Bíblia Sagrada, mas que tentam extrair benefício da vida daqueles que, de maneira inocente ou estúpida, porque não estuda a palavra, não é? Caem nesse tipo de conversa. O que nos cabe, meu irmão, é confiar em Deus, é esperar nele, porque Ele é o Deus da provisão. E se Ele disse que não haveria de faltar, meu irmão, você acha que Deus é mentiroso? Você acha que Deus não é cumpridor de promessas? Ou será que o bolso divino... Esses tempos eu estava assistindo uma minissérie falando sobre um período, não é, medieval de um rei da Inglaterra, e ele estava tendo problemas porque a coroa estava sem dinheiro. Gastou tanto que a coroa estava sem dinheiro e os nobres tinham mais dinheiro do que o rei. Será que aconteceu isso com Deus? Deus gastou tudo da provisão com aquele filho pródigo lá. Aí lascou agora. Eita, que o irmão lá está precisando de uns 10 reais lá. Ô Jesus, não tem 10 reais. Tem aí para emprestar para aquele irmão? Será que acabou a provisão de Deus? Meu irmão, essas coisas acontecem com a gente, para que o coração seja trabalhado. Esses dias meu filho, acho que foi ontem, sentado à mesa, almoçando, jantando, não lembro mais. Minha memória é meio curta, viu, irmão? E meu filho virou assim e falou, mas na hora de sentar para comer, não é? Por que a gente tem que orar, hein, pai? Se Deus já sabe que é Ele que deu a comida, por que eu tenho que orar para agradecer a comida que Ele me deu, que Ele sabe que foi Ele que me deu? E o Rafael é um barato, cara, porque a cabeça dele é meio lógica, assim, né? As perguntas que ele faz. Mas por quê? Aí eu voltei a pergunta para ele. Falei, por que você acha, filho? Aí ele falou, eu não sei. Me deu vontade de falar, eu também não. Mas é por um motivo muito óbvio, não é? Tem pessoas que pensam ou acreditam que oração move as mãos de Deus. Eu vou orar e Deus vai mexer o dedão. E aquele irmão vai cair. Eu vou orar e Deus vai mexer a perna e vai derrubar aquele estado, não sei o quê. Meu irmão, a oração não move as mãos de Deus, mas ela move o teu coração. A criar a dependência. A aprender a pedir pelo pão como foi ensinado a fazer. A aprender que não são os teus esforços, a tua sabedoria, a tua força que promovem alguma coisa, mas é a graça de Deus. Assim como o maná que foi referido por estes aqui, e que 40 anos no deserto, todos os dias estavam lá presentes, Deus é quem provê o alimento. Deus é quem provê para mim e para você. Essa teologia, não é, que provém do inferno, meu irmão, vem para dizer para as pessoas, não é,
que você não vai passar por dificuldades. Bom, até aqui eu acho que você é maduro o suficiente para perceber que você passou por dificuldade, né? Ou só eu que me lasquei? Mas nesse tempo, quantas lições valiosas com Deus nós aprendemos, como aprenderam esses discípulos. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Então, meu irmão, quando vier momentos como esse na minha vida e na sua, não sai assim, não, vamos dispersar todo mundo, não sei o que eu vou fazer. Mãe, vai cada um para a tua casa, não sei. Ou, na ironia, como é que eu vou resolver isso? E agora? Etc. Né? Mas o que nós aprendemos de Deus, meu irmão? Que Ele nunca retirou as suas mãos de sobre nenhum de nós. Eu convido você a fazer um exercício agora, de olhar para trás. Não pensando na vida do teu irmão, da tua esposa, do teu marido, do não sei o quê. Oi? Tudo bem? Paz do Senhor, irmão. Mas eu convido você a fazer o exercício da tua vida. E não precisa ir longe, não. Olha nesse ano. O que é que Deus tem operado na tua vida? De coisas que você não sabe de onde vem. Como aconteceu? Porque aqueles discípulos não tinham a menor ideia de onde vieram os pães e tampouco os peixes. 5 e 2 sabiam de onde veio, estava com aquele garoto. E o resto? Que alimentou 5.000 e a ponto de sobrar 12 cestos cheios. E acerca disso, irmão, eu queria também fazer um outro comentário que eu fiquei curioso. Eu acho que o Rafael puxou um pouquinho de mim. Eu fiquei curioso. Não é? Você já tentou imaginar qual seria o tamanho da energia necessária para gerar tudo aquele mundaréu de pão e de peixe? Eu acho que não, né? Eu fiquei com essa curiosidade. Porque veio do nada. Veio de lugar nenhum. Aquilo não foi lá, os caras foram lá e pescaram. Não foi a pesca maravilhosa que apareceu um monte de peixe. Mas apareceu peixe do nada. Aí eu fui dar umas pesquisadas, fui no ChatGPT, eu fui no Google, eu dei uma fuçada, né? E aí sabe onde é que eu caí? Eu caí naquela fórmula do Einstein. Lembra da teoria da relatividade? Eu caí por isso que eu trouxe meu caderninho, meu irmão, porque senão eu não ia lembrar. E igual a mc ao quadrado. Lembra dessa fórmula? Oh, glória! Alguém estudou aí essa fórmula. E igual a mc ao quadrado. Esse é um dos legados aí do Albert Einstein, um dos maiores cientistas aí recentes na história, né? Físico, sei lá, tanta coisa que aquele homem falava lá, né? E igual a mc ao quadrado, sendo E a energia, E de energia. Então a energia é igual, ó a matemática agora, está tomando nota, irmão? Vai cair na prova. M é M de massa. E o C, o que é o C então? Olha, meu, não é que sabe mesmo? É a velocidade da luz, a aceleração é a outra fórmula, que não é dele. É a velocidade da luz ao quadrado. Porque a única coisa constante até aqui que descobriram no universo é a tal da velocidade da luz. O resto tudo muda. A energia muda, a massa muda, mas a velocidade da luz ela é constante. Dizem os que entendem desse troço aí, né? Legal. A velocidade da luz, você sabe quanto que é? Hã? Ixi, mano, estudou mesmo. 300.000 quilômetros por hora, viu? Né? Eu voltei essa semana de Pernambuco e eu estava olhando naquele negocinho no avião e estava dizendo lá que eu estava a 900 e poucos quilômetros por hora. Eu até tirei uma foto que eu ia mandar para minha mãe, para falar, olha mãe, você estava brigando que eu estava dirigindo a 100 por hora? Olha o piloto do avião aqui, briga com ele agora. 900 quilômetros por hora. E eu já estava me achando o máximo, a velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. Por segundo. Aí, meu irmão, fazendo essas contas com base nessa abençoada fórmula, que mesmo explicando eu continuei sem entender, sabe quanto de energia seria necessário para gerar? Porque essa fórmula é conversão de energia em massa ou massa em energia. Massa para energia ou energia para massa.
Sabe quanto de energia seria necessário para produzir aquela mundaréu de pão e de peixe? Toda a energia elétrica do mundo inteiro, 100% operando, em 100% do tempo, durante 4 anos. 4 anos de toda a energia consumida no mundo e gerada no mundo, tempo inteiro, 24 horas, sem parar, 100% do tempo, durante 4 anos. E aí alguém olha e fala, uau! E Jesus fez aquilo ali, na frente daquelas pessoas ali, na hora. Mas para Jesus isso é fichinha, né, irmão? Ora, ele fez o sol. A Bíblia diz que foi ele quem criou o sol. João, capítulo 1, diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada do que se fez teria sido feito. E ele criou o sol. Irmão, o sol, por segundo, gera energia suficiente, por segundo, que ele só descarrega o sol, suficiente para sustentar os Estados Unidos durante alguns bilhões de anos, sustentar a energia. Agora, não tem só um sol no universo, olha a quantidade de sóis. Esse é o plural de sol? Ou é sols? Sols ou sóis? Lençóis, sóis. Lençol, sóis. Então, é sóis, né? Olha a quantidade de sóis que existem no universo e estão sendo descobridos. Tudo isso foi criado pela palavra de poder do Senhor Jesus. Então, irmão, aquilo que foi visto e presenciado, e que aquelas pessoas ao virem disseram, uau, esse era o profeta que haveria de vir. Aquilo para Jesus não foi nada. Então, meu irmão, diante das dificuldades da vida, diante das dúvidas, incertezas, medos que a gente passa porque você não é de ferro, não é? Eu queria que você se lembrasse dessa experiência e de que, do nada, o Senhor Jesus gerou pães e peixes. Do nada. Esse pão que aqueles homens comeram foram pães feitos de um trigo que nunca foi plantado. Aqueles peixes eram peixes que nunca tinham nadado, porque foram criados ali para atender aquela demanda. Deus gera coisas do nada, irmão, para atender a minha e a sua necessidade, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmão, que possamos confiar no Senhor e não responder como disseram estes, não é? Olha ainda o que disse o André, irmão de Pedro, no versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Para que isso serviria para tanta gente assim? Até nós olhamos para a provisão de Deus para mim e para você, irmão. E nós olhamos para aquilo, alguns vão dizer, essa merreca, só esse pouquinho, é só isso que eu tenho? Meu irmão, isso nas mãos do Criador é muito mais do que suficiente. Então, se você olha para as coisas e não vê, não é, condições de que aquilo seja restaurado, renovado, transformado, eu queria dizer a você, confia em Deus, porque Ele é o que tem o poder criativo para fazer surgir do nada aquilo que já não existia mais. Esse ano eu completo 19 anos de casamento. Quando eu tinha 7 anos de casado, eu experimentei um tempo ruim. Eu tive a crise do 1º ano, do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano, do 6º ano, do 7º ano. E no 7º ano foi o período em que falei, agora chega, meio que a gota d'água. A Ellen foi passar um tempo na casa da mãe dela e eu passei um tempo, quase um mês, aqui em São Paulo, e ela lá no interior. Não é? E eu olhava para essas coisas, meu irmão, e já acabou, não tem mais nada não. Eu já escutava conversas de como é que seria, né, o processo, o que fica comigo, o que fica com ela. Você já pensou nisso? E eu dizia, não pensei em nada disso, estou com a cabeça, né? E aquele momento difícil, tenso, e de repente, exatamente como esses discípulos não sabem dizer de onde vieram os pães, de onde vieram os peixes. Eu não sei dizer a você o que é que Deus fez e como Deus fez. Mas o que eu posso dizer é que Ele transformou o meu casamento. Um mês depois, diante de tudo tendo sido acabado, esgotado, exaurido, não tem mais nada. Nem a paciência de ter diálogo havia mais. De repente, Deus faz brotar
a algo novo, verdadeiro, sustentável, e que eu tenho a satisfação de dizer a você que não fui eu quem fez. Não foi a Ellen, não foram os nossos esforços, mas foi Deus quem fez. Onde já não tinha mais esperança. Talvez como esses homens aqui, já não tem mais nada não. Dispersa essa turma aí, acaba, vai cada um para a tua casa, né? Divide as coisas aí, segue a vida, mas eu experimentei desse poder do Senhor, irmão. Por isso eu digo a você, confia em Deus. A segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção aqui, meu irmão, é que tem ali cerca de 25 mil pessoas, 10 mil, 30 mil, sejam quantas forem. E diante de Jesus só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E diante daquilo, o gesto que tem o Senhor Jesus é maravilhoso, porque ele pega aquilo e agradece a Deus por aquele jantar maravilhoso que seria agora servido a todas aquelas pessoas. Eu me lembro de ouvir algumas pessoas comentando que não tinha mistura em casa, não tinha isso, não tinha aquilo para comer, mas que com satisfação agradeciam a Deus, porque tinha um punhado de arroz e um frasquinho de mostarda. E jogaram a mostarda no arroz, e aquilo era como se fosse um estrogonofe. E que satisfação! Quantos outros, diante de um prato como esse, diriam, poxa vida, de novo ovo, mãe? Eu acho que eu já disse isso para minha mãe alguma vez. Desculpa aí, mãe. De novo essa comida? Isso e aquilo? E eis aqui um exemplo do Criador, meu irmão, de que levantou aqueles elementos formidáveis. E a Bíblia diz que ele agradece, não é? Verso número 11. Então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu entre os que estavam assentados. Meu irmão, eu digo a você algo. Tudo o que vem de Deus é bênção para mim e para você. Às vezes, na nossa estupidez, a gente olha para aquilo e fala, poxa, eu estava acostumado com um determinado padrão. Eu estava esperando algo que viesse assim. E o que vem da parte de Deus, às vezes, não corresponde à nossa expectativa, não é? E muitas vezes a reação, ela é inadequada. E Jesus, o Rei de toda a glória, agradece a Deus pelos 5 pães e 2 peixinhos. Que lição tremenda. Quanta humildade nós precisamos aprender a ter com o Senhor, porque este tinha um estoque, meu irmão, infinito. Da boca de peixes ele faz sair moeda. Do nada cria peixes e pães. Esse é o nosso Senhor. Por fim, amados, esse trigo que foi usado nunca foi colhido, nunca foi semeado. Esses peixes que nadavam, nunca nadaram na verdade. É assim a provisão de Deus na minha vida e na sua. E quando aquelas pessoas viram isso, elas identificaram que Jesus era o profeta que haveria de vir. Identificaram que, de fato, tudo aquilo que aconteceu era um grande milagre. Que aquilo não poderia ter sido feito da parte de homens, mas somente da parte de Deus. E então eles têm a brilhante ideia de coroar rei o Senhor Jesus. E aí alguém pode pensar, uau, foram alcançados o coração daquelas pessoas, porque agora identificam que este é o Mestre, este é o Messias esperado, e agora querem adorá-lo. Meu irmão, a verdade é que essas pessoas buscavam Jesus, alguns por curiosidade, porque ele fazia milagres, e queriam ver, não é? Como é que funciona isso? Ele põe a mão, ele fala alguma coisa, ele dá 3 pulinhos, como é que funciona isso? Curiosidade. Outros, porque queriam o quê da parte de Deus? Queriam ser abençoados. Não importam as palavras que esse homem tem a dizer. Importa que ele, quando levanta as mãos, o milagre acontece. Quando ele dá a sua palavra de poder, o milagre acontece. E é isso que importa.
Aquelas pessoas queriam tornar Jesus rei, não por causa das palavras de salvação que ele trazia consigo, não pelas boas novas do Evangelho, mas porque eles viram Jesus curando, fazendo milagres e alimentando o povo. Queriam fazer rei porque agora eu não preciso mais trabalhar. Ora, se Moisés dava o alimento, não é, no deserto, chegou aquele que Moisés dizia que é semelhante a ele e agora vai trazer o alimento, eu não preciso mais trabalhar. É para o seu próprio benefício, é para o seu egoísmo e não por conta de quem é Jesus e da obra que ele veio realizar, e que nada tem a ver com pães, com peixes, senão de que ele mesmo, como versículos à frente vai se comparar, ele é o pão da vida. É dele que nós precisamos nos alimentar. A reação dessa multidão, diante de tudo isso, meu irmão, expressa o motivo de estarem lá. Versículos seguintes, o Senhor Jesus começa a expor a palavra. A expor porque ele veio. No capítulo anterior ele diz por que ele está naquele lugar. Quem é ele? E que ele não aceita a glória de homens, senão do testemunho do Pai que o enviou. Então, querendo coroá-lo rei, ele acabou de falar. Meu irmão, aquelas pessoas estavam atrás do que as mãos de Jesus podiam oferecer. E ainda? Tá. Mas eles não queriam saber da palavra que Jesus tinha para oferecer. Não, a pilha está normal aqui. Está verde aqui. Não é pilha, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Multidão, meu irmão, ela é atraída por vários motivos. Multidão é atraída porque muitas pessoas parecidas com ela estão lá, então ela fala, tem gente igual a gente, vamos lá, deve ser legal. Ela é atraída porque tem benefício para ela. Quantas pessoas, não é, aglomeradas, buscando alguma coisa, algum benefício, não é? E eu quero te dizer uma verdade. Esses lugares onde tem grande concentração de pessoas que se dizem evangélicas, esse lugar onde tem grande concentração de pessoas que dizem que professam o Senhor e Salvador das suas vidas, neste lugar onde essas pessoas permanecem, se começar a pregar a palavra verdadeira, genuína, o evangelho sem filtros, não é evangelho analgésico, mas a verdade do evangelho, eu vou lhe dizer o que acontece. Essas pessoas todas vão se levantar e vão sair dizendo que duras são essas palavras. Isso não é para mim, isso não é o meu Deus não é assim. E elas se levantam e vão embora. Essa multidão queria coroar Jesus como rei, mas Jesus saiu de lá, porque ele não veio para ser coroado rei desta maneira. Ele não veio para satisfazer o seu egoísmo, as suas vontades, os seus desejos, como se todos nós fôssemos, não é? Como grandes pessoas importantes e que agora os céus se movem só para nos atender nas nossas necessidades. Mas nós fomos levantados para o louvor da sua glória, é o que diz a palavra. Nós fomos levantados para adorá-lo. E quantos deixam de seguir a Jesus, deixam os seus compromissos, abandonam a sua fé às vezes, se esquecendo de que um dia conheceram a palavra de Deus, porque ouviram palavras que foram diferentes daquilo que esperavam ouvir, ou porque tão somente acerca de compromisso, simplesmente não tinham intenção alguma. Essa mesma multidão que estava ali dizendo, vamos colocar como rei, porque se esse homem é capaz de prover alimento para toda essa gente, ora, esse homem é capaz de destruir todos os nossos inimigos. Então tem vantagem em ter ele junto. Mas quando vem Jesus, que tem todo esse domínio e todo esse poder, e a sua palavra é ministrada, meu irmão, duras palavras são essas. E as pessoas seguem o seu caminho. A ponto de o Senhor Jesus perguntar aos 12,
E vocês não querem aproveitar o caminho e também já pica a mula? E Pedro, usado pelo Espírito, diz: para onde nós iríamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Por isso, meu irmão, as massas procuram alguma coisa que não é o que o Senhor está oferecendo. Não é a palavra. Por isso não importa o tamanho, volume, quantidade. O que importa, meu irmão, é confiar em Deus. Porque você e eu fomos levantados para o anúncio do Evangelho. E as pessoas olham e falam: mas pastor, olha o tamanho dessa comunidade, pequenininha, só tem isso aqui de pessoas. Que impacto que nós vamos ter para essa geração? Está parecendo André falando dos pães e dos peixes. Mas quando se levantam os filhos de Deus, no poder e na autoridade do Espírito, meu irmão, o Senhor promove milagres, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, levanta da morte e traz para a vida, através da pregação da sua palavra. Por isso, nessa noite, meu irmão, a pergunta que eu queria deixar a você é se você tem confiado em Deus, mesmo diante de todos os problemas e situações e coisas que têm tirado a tua paz. E se você confia que o Senhor, independente do tamanho, do volume, te levantou para o anúncio do Evangelho. Por isso eu peço a você que se coloque de pé, meu irmão, em nome de Jesus.